Bora para mais um vídeo, galerinha. Hoje vamos falar um pouco sobre FPS e Hertz. Qual a relação entre ambos? Primeiramente, se a gente quer alcançar uma quantidade de imagens por segundo, a gente precisa ter o hardware, que são as peças físicas do computador, produzindo essa quantidade de imagens por segundo. Depois, recém que vem a parte do monitor. Não adianta comprar um monitor 240 Hz, 144 Hz, se naquele determinado jogo seu computador não é capaz de produzir a quantidade de frames por segundo. FPS significa frames por segundo, que traduzindo significaria imagens por segundo. Então, a partir do momento que você compra uma máquina capaz de produzir a quantidade de frames por segundo que você precisa, aí então recém que vale a pena comprar um monitor. Por exemplo, esse daqui é de 165 Hz. O que significa? Significa que ele é capaz de se atualizar 165 vezes por segundo. Ele manda 165 imagens por segundo. Não adiantaria eu ter um computador que produzisse, por exemplo, 300 imagens e um monitor que passasse só 60 Hz. Ele só ia me transmitir 60. Também não adiantaria o inverso, eu tenho um monitor 240, se o meu computador só ia estar mandando 30 imagens. Entendeu? E por que a gente precisa ter mais imagens? Para o jogo ficar mais fluido, para o jogo não ficar quadrado, não ficar com ghosting, que é aquele fantasminha atrás que atrapalha na jogabilidade, principalmente no confronto, quando quando tem movimento na cena. Vou mostrar um pouquinho na prática aqui. Meu computador está produzindo aqui uma quantidade. Eu vou entrar para o modo de jogo aqui. Vamos botar um modo treino, teste de tiro. Estou aqui no Valorant então. Demora um pouquinho para carregar. Aqui seleciono um personagem aleatório, tá? Pegar uma arminha mais ou menos. Tô gravando do celular, por isso a câmera tá tão aproximada. Como vocês podem ver aqui, o meu FPS está em 240, meu monitor é 165 Hz. Meu computador está produzindo mais do que eu preciso para o monitor. Então, tá bem fluido aqui até. Olha aqui, quando eu movimento, ele acompanha. A imagem acompanha. Aí, por exemplo, o FPS está em 240. Eu vou mostrar o que aconteceria se o FPS tivesse mais baixo. Mesmo eu tendo um monitor de 165 Hz, eu vou entrar em configurações de vídeo, deixar em 18 FPS. Vamos fazer uma configuração esdrúxula, como se meu computador só fosse capaz de produzir 18 FPS. Olha o jeito que a tela anda, quadriculada. Se eu giro assim, corta, trava. Vamos deixar um pouquinho pior. Vamos deixar 7 frames por segundo. Mesmo com um monitor de 165 é importante ter o hardware. 7 imagens por segundo. Eu mexo a câmera, vai travando. Em 3 frames por segundo. Impossível, se torna impossível o jogo. Abaixo de 60, pra mim já é impossível jogar. Dá pra jogar, mas perde muito. Olha aqui, eu tô mexendo rápido, não tá nem acompanhando. Então, aqui voltando ao normal, para dentro da nitidez. Como eu tenho 165 Hz, a capacidade máxima do meu monitor, eu poderia limitar o FPS. Por que eu poderia limitar? Se eu coloco ilimitado, desligado, né? Desligar o limitador significa que produz a quantidade máxima. Olha só, meu computador está produzindo 400 FPS. Para que produzir tudo isso se o monitor não passa? Ele vai forçar, ele vai superaquecer, vai esquentar
E igual eu não vou enxergar nessa velocidade porque o monitor não é capaz de passar. Então eu aconselho que limitem o FPS, limitar sim, um pouquinho acima do que teu monitor é capaz de passar. Porque o FPS ele oscila, se eu deixar em 165 limitado, às vezes ele cai para 160, por exemplo. Se eu deixo um pouco acima, 240, não força o meu computador e meu monitor é capaz de passar a quantidade certa. O jogo fica fluido, fica nítido, posso girar rapidinho. E vale a pena. Questão de valer a pena comprar um monitor, vale muito a pena. Porque ele vai te dar uma fluidez no vídeo, vai enxergar mais rápido e também pelo tamanho. Se tu pega um monitor maior, tu enxerga mais ampliado a imagem e tem mais chance de tu dar HS, que nos jogos online é muito importante isso, porque o dano é muito aumentado sempre quando tira de HS. Então lembrando sempre, primeiro um computador capaz de produzir os frames por segundo, depois o monitor. E tem outro caso que eu tive aqui, eu havia comprado um monitor e não estava passando a capacidade máxima pelo cabo, o meu cabo era HDMI, o melhor HDMI disponível passa 120 Hz. E então o que acontecia? Eu tinha o hardware, tinha o monitor e o cabo, uma coisa tão simples que às vezes a gente nem pensa, não passou a quantidade. Tem cabos que passam 30, 60, 120, 240, os mais avançados. Eu tinha um que passava 120, era um HDMI, e o meu monitor aguentaria 165, então eu pensei, por que não comprar? Se tem um pouquinho de dinheiro ali, o cabo é a parte mais barata do computador, pega ali com 100 reais, compra um cabo de qualidade. Comprei um DisplayPort, DisplayPort ele é um pouquinho mais rápido que o HDMI, e agora eu consigo passar os 165, conseguiria até dos 240, se eu não me engano, e é isso.